na quinta-feira. O São Paulo precisava mostrar alguma evolução depois de praticamente mais uma semana de treinamentos aí, porque o resultado contra o Vasco foi bem ruim, né, Bruno? A gente assistiu esse jogo e fiquei muito estressada, muito nervosa. Ninguém acertou o palpite, óbvio. Esperava um 2x1, 1x0. Pois é, mas veio aí, mais uma vez, o São Paulo levantando aqueles que não estão tão bem. E eu fiquei muito irritada no dia, o Pedro sabe, pra mim acabou com o meu sábado à noite, eu fiquei muito, muito, muito irritada. Os 10 últimos minutos de jogo eu já nem aguentava mais olhar pra TV, não aguentava mais ver Jandrei na minha frente. E aí instaurou-se a famosa crise no São Paulo, né? Já começou aí. Começamos a falar em crise, em elenco querer derrubar técnico e tudo mais que se pode imaginar. E aí o pessoal já começou... Acabou o amor com os Beldia? A resposta é não. Parem de ser insuportáveis. O amor dos Beldia não acabou. Era aí que eu queria chegar, né? Como foi essa semana do São Paulo após a derrota para o Vasco, né? O São Paulo vinha de uma sequência muito boa, de 13 jogos sem perder, todo mundo encantado com os Zubeldias, todo mundo zubeldizado, vínhamos aqui, cheio de alegria, falar a respeito do Zubeldia. Depois que os resultados não começaram, né, começaram a não vir, a torcida voltou aquele São Paulo de Carpini, voltou... Já teve gente que pediu Carpini de volta. Gente, vocês estão malucos? Que o Carpini foi pro Vitória e tá fazendo boa campanha também, né? Então, esse era o clima do São Paulo. Será que voltamos aquele estágio de Carpini, de não conseguir trazer as vitórias, não conseguir desempenhar um bom futebol, chegando daqui a pouco aí perto da Libertadores? Então, qual será o São Paulo que vai vir depois dessa porrada contra o Vasco? E aí, era o questionamento que falavam durante a semana. Porque o elenco está contra o Zubeldia já perdeu o elenco. Eu cheguei a ver pessoas que falaram, porque o Zubeldia pede muito no treino, pede para que os jogadores, muita intensidade no treino, é por isso que o Rames não joga, e é por isso que o São Paulo, os jogadores não estão querendo jogar, né? E aí, de um certo modo, a semana foi blindada. O Júlio Casares foi lá com a seleção brasileira e não se ouviu falar muita coisa a respeito de contratação. E essa semana, pra mim, foi uma semana muito tranquila lá no Legado Tricolor, porque não teve nada na semana. O time se fechou, foi lá com o Zubeldia, treinou sabendo que teria 2 jogos no Morumbi, contra o Criciúma e contra o Bahia, para recuperar a dignidade. Então, existia um ar de crise no São Paulo. E mais do que isso, mas mesmo existindo esse ar de crise, eu acho que vem mais da internet esse ar de crise do que de fato. O pessoal começou a pegar algumas falas do Lucas e do Luiz Gustavo pós-jogo, tipo, que o pessoal tem que estar todo mundo junto. E aí começou a história da possível crise, mas eu achei o posicionamento do elenco pós-derrota contra o Vasco. Tipo, o Lucas foi e falou, olha... O líder do time foi lá, falou. O Luiz Gustavo também. Foi lá e falou, deu errado, é isso, não aconteceu, vamos melhorar. E acabou, só que aí o pessoal começou a pegar uma mini coisa e transformar numa coisa gigante. E aí, crise no São Paulo, e Júlio Casares tranca comentário e tudo mais, e já começou essa coisa toda. Só que ontem, pra mim, já veio aí que não existe essa crise toda que o pessoal criou. Não precisa de Carpini de volta. A única coisa que precisa voltar é Rafael. Esse era o clima do jogo, né? Pré-jogo, esse é o clima pré-jogo. O que eu imaginava, falei o seguinte, se o São Paulo entrar da mesma postura que entrou dos últimos jogos, quando perdeu pro Criciúma, perdeu pro Cuiabá e do time que perdeu pro Vasco, a gente vai ter um problema. Pode-se instaurar uma crise, ninguém queria isso, o Júlio Casares muito menos, que tá lá nos Estados Unidos, já estão falando pra ele voltar, mas ele assumiu um compromisso com a CBF, o próprio Rafael também não tem como se desconvocar, né? Então, esse era o clima. Todos os São Paulinos torciam para que fosse resolvida a situação
o mais rápido possível, mas que existia um fantasminha ali de crise, com certeza existia, que foi sanado logo no primeiro minuto, né? No primeiro minuto, o São Paulo encontra um gol com o Alisson e que acho que todos os São Paulinos estavam assistindo ao jogo já. E o gol mais rápido do campeonato, muito legal, o Ali Show, sempre aí com a gente, mostrando um bom trabalho. Mas eu acho que é exatamente isso. É muito difícil se falar em crise, principalmente porque a gente perdeu um jogo. Tudo bem que a gente havia empatado e tudo mais, mas a gente perdeu de fato. E aí, e não pode se falar, nossa, que crise terrível que a gente tá vivendo. Gente, tem que ter um pouco de calma, tem que ter um pouco de sabedoria para falar sobre crise. Se realmente a situação... Crise tá o Corinthians, que invadem CT toda semana, que tá na zona de rebaixamento. Foi uma situação, pra mim foi um alerta vermelho. Olha... Temos um alerta amarelo tava. Se perdesse, seria um alerta vermelho. Mas, tipo assim, um alerta, tipo, uma atenção. A expressão seria uma atenção. Porque na situação era, olha, temos que ficar atentos. Será que o Luciano merece banco? E o legado de soltar propaganda aqui. Perdão. E será que merece banco? Será que não merece banco? Fica aí o alerta. Carpini, olha, tem que priorizar algumas coisas, não sei. Mas não essa crise toda do, nossa, acabou o ano. Gente, não acabou o ano. Era um alerta amarelo que o São Paulo estava, porque... O placar contra o Vasco assusta. Assusta, com toda certeza. Ainda mais o Vasco vindo da situação que tá. Quando a gente foi jogar contra o Criciúma, olha o que aconteceu a situação, tá? O São Paulo tinha enfrentado o Vasco, que tomou uma goleada do Criciúma. Em contrapartida, há uma semana, 2 semanas, o Cuiabá tinha goleado o Criciúma. E o São Paulo perdeu pro Criciúma e perdeu pro Cuiabá. E ia enfrentar... Perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Vasco e ia enfrentar o Criciúma. Ou seja, isso mostra a loucura do Brasileirão. Enquanto o Vasco perde de goleada pro time que o São Paulo ganhou, o time que o São Paulo ganhou perde goleada para outro time que goleia o outro. É mais ou menos o Brasileirão. Cada dia é um jogo, cada rodada é uma rodada. Muitas coisas influenciam ali essa rodada do Brasileirão. Então, pelo Criciúma ter jogos irregulares, a gente não sabia o que esperar. Eu não sabia se o São Paulo ia entrar pra golear, ia entrar pra ser goleado, se o jogo ia ser parelho, porque nas últimas 3 rodadas o Criciúma tomou goleada, goleou times que o São Paulo já jogou. Então, tinha esse ar. Depois que o São Paulo entra pra fazer o gol, e entra pra jogar e faz o gol com o Alisson, dá aquela aliviada e o São Paulo continua em cima. Mas ainda tinha um pensamento do torcedor das últimas rodadas, que o São Paulo fez o primeiro gol contra o Vasco. E depois o São Paulo retranca. O São Paulo fez o primeiro gol novamente e todo mundo pensou, não vai... Não retranca. Fique esperto. Até que, meio do primeiro tempo, segundo tempo, aconteceu a jogada ensaiada. Dele. Criticado por nós na semana anterior, que os torcedores pediram o banco. Ele sempre tem dessas, né? Nós dois, ele sempre tem dessas, né? A gente vai, pede ele no banco, fala, pelo amor de Deus, Luciano, blá, blá, blá. E ele vai e faz o gol. Ele sempre faz assim. Ele que tá aí comemorando o gol, mas eu já adianto pro Gustavo pra gente tentar passar o vídeo aí, porque o segundo gol foi de uma jogada ensaiada e prontamente o São Paulo encontrou, né, o lance dessa jogada ensaiada do treinamento que eles tinham gravado e aí colocaram nas redes sociais esse vídeo mostrando como foi ensaiado essa jogada e depois o gol do Luciano. A gente consegue ver ali o Lucas e o Caleri treinando essa bola, né? Onde tem 2 jogadores parados na frente da bola, um mais recuado que é o Nestor que finge que vai bater e aí o Caleri só toca pro lado, o Lucas vira e bate. Foi ao contrário, né? O Lucas estava no lugar do Caleri e o Luciano que foi para bater com a perna esquerda. Então, mostrando que a jogada, metade desse gol aí foi da comissão técnica, que fez ensaiar essa jogada. Inclusive, quando sai o gol, um gol que ninguém esperava, né? A gente estava assistindo ali, esperando a falta ser batida. Eles batem rápido e fazem um gol.
E é isso que define uma vitória, até né? Porque... Detalhes, esse é um detalhe. Até porque, quando a gente fala de jogada ensaiada no São Paulo, não é a maior qualidade do São Paulo gols de jogada ensaiada. Tem outros Faz times... tempo que a gente não vê. Tem outros times que têm essa qualidade da jogada ensaiada e aproveitar isso para fazer gols. Não é uma característica do São Paulo fazer gol de jogada ensaiada. E muitas vezes a gente via as jogadas ensaiadas... Ele não... cumprimentar lá quem passou, né, a jogada, o rapaz da comissão técnica, mas outros times também. No final de semana, o Palmeiras perdeu de 2 gols do Juventude de jogada. Exato, e quando a gente sempre tentava, não dava certo. Então, que legal que a comissão técnica tá trazendo isso e o São Paulo conseguiu aproveitar a oportunidade para fazer. O São Paulo fez o segundo gol, tá? Depois que fez o segundo gol, ficou aquele questionamento. E o segundo tempo? Se pudesse, o São Paulo não ia querer jogar nem o segundo tempo. E é isso que todo mundo pensou. O que Zubeldia vai falar pro time para que o São Paulo não volte morto pro segundo tempo e que consiga realmente segurar esse resultado? O segundo tempo não existiu, tá? Se você não assistiu, você não perdeu nada. Porque além do São Paulo ficar segurando o jogo, o Criciúma também não estava criando nada. O maior craque do Criciúma, Bolazzi, jogador estrangeiro, não estava jogando essa partida, então estava mais tranquilo pro São Paulo, sem o grande craque deles. O segundo tempo morto, até o Jandrei, né, cometeu o ato criminoso. Exato. E... dá uma emoção pro torcedor de São Paulo. Uma emoção desnecessária, no caso, né? Não é uma emoção boa. O Jandrei tem passado uma emoção desnecessária. Eu vou começar a ler os comentários aqui do pessoal. Dá pra pedir pra eles colocarem os comentários aí. Sim. Vamos lá. O pessoal tá achando realmente que o Jandrei não merece mais a oportunidade, que tem que dar oportunidade pros meninos da base, porque chamaram ele até de mão de jacaré. E, de fato, bracinho curto, tem gol que a gente toma que é gol bobo, que Rafael, pelo amor de Deus, Rafael, ali, ó. Boa noite, casal. Eu acho que o Zubeldia deveria dar chance para testar Yang e Leandro no gol, enquanto o Rafael está nos Estados Unidos. Esse mão de jacaré ainda vai nos prejudicar nos jogos do Brasileirão. E o André também falou que quase entregamos pro Criciúma no final. Então, realmente é uma situação que a gente não tá fácil, né? Eu trouxe uma informação aqui sobre... Só um segundinho. Ih, me perdi. Tudo bem, Pode falar, legado. O Zubeldia escutou o São Paulino, né? Por quê? O São Paulo não tinha conseguido marcar gols, não estava conseguindo marcar gols, né? Contra o Criciúma, contra o Cuiabá, que perdeu no Morumbi, a primeira derrota de Zubeldia era uma escalação Caleri, Luciano, Lucas e Nestor. E o São Paulo não estava conseguindo produzir no ataque com essa escalação. Contra o Vasco, a gente pode lembrar que o André Silva foi o atacante, o Luciano foi pro banco e outra escalação diferente que, obviamente, não deu certo pela falta do Alisson. O Alisson fora do time, a gente já percebeu que é algo que não funciona. Dessa vez ele veio praticamente com 4-2-4 lá na frente com o Ferreirinha de titular. Um jogador que é pedido sempre pelos torcedores são paulinos e que Zubeldia atendeu. Pelo visto, deu certo porque a vitória veio. Mas o que deixa a gente com esse adendo aqui de que o Zubeldia, enfim, ouviu o torcedor São Paulino que... Lá no legado eu pergunto o que achou da escalação sempre e falam sempre Ferreirinha e a saída do Jandrei, mas não tem como fazer a saída do Jandrei, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Falando em Jandrei, acabamos os 5 dos possíveis 9 jogos do Jandrei por hora e de 5 jogos tomamos 8 gols. Nenhum contra o Internacional, 2 contra o Corinthians, 1 contra o Cuiabá, 4 contra o Vasco e 1 contra o Criciúma. Números assustadores. Números assustadores. Pra que não tinha levado gol.
É uma troca brusca, né? Você que tá aí no chat, você pode comentar pra gente se você acredita que o Jandrei deve ir pro banco e dar uma chance pro Yang. É um assunto nosso aí, mais pro final do podcast, tá?